Olá, meu querido, olá, minha querida, a paz do Senhor, que Deus possa abençoar este dia. E eu quero aqui, desde então, te pedir para que você possa se inscrever no nosso canal, nos ajude nesse projeto, curte, compartilha, comente, interage juntamente com a gente, dê aqui o seu feedback sobre os vídeos que nós estamos produzindo, tá bom? Bom, neste dia eu quero falar sobre um dos profetas mais enigmáticos da Bíblia Sagrada. Podemos dizer que ele foi o último profeta de carreira. Eu estou falando de João Batista. Mas eu não quero falar de João Batista dentro de uma perspectiva pessoal apenas, profética. Mas eu quero falar de João Batista teologicamente. E de que maneira? Trazendo a vida e o comportamento de João Batista com uma similaridade com a igreja. O aspecto do ministério de João Batista muito tem a ver com a igreja. E eu quero deixar alguns pontos importantes aqui para que você entenda essa mensagem de hoje, tá bom? Então vamos lá. João Batista, ele tem um aspecto parecido com a igreja. Por quê? Primeiro, porque ele preparou o caminho para o Senhor, ou o caminho do Messias. Olha só o que diz o texto de Malaquias. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo e as veredas ao nosso Deus. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Essa figura de preparar o caminho é muito utilizado dentro da monarquia, onde alguns súditos do rei, ou alguns funcionários reais, eles iam à frente para limpar a estrada para que quando a carruagem real passasse, não tivesse nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo de empecilho. Assim, podendo essa carruagem adquirir mais velocidade no trajeto, não ter nenhum tipo de intempéries, onde muitas das vezes alguns inimigos daquele reinado poderiam colocar armadilhas para tentar parar, para tentar trazer ali para aquela carruagem algum tipo de condição difícil. Então iam súditos na frente e abriam o caminho, limpavam o caminho, tiravam galhos, tiravam tudo aquilo que poderia impedir a passagem, a trajetória da carruagem real. Assim, também foi o ministério de João Batista. Ele veio primeiro pregando a mensagem de juízo, a mensagem de justiça e pregando e avisando acerca do Messias, do Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. E nós igreja, continuamos esta mensagem, ainda falamos acerca da vinda de Jesus, estamos falando acerca da vinda do Messias. Então, de uma certa forma, querendo ou não, nós estamos preparando os corações das pessoas com a mensagem do Evangelho, anunciando um arrebatamento iminente. É o nosso papel como igreja anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, avisando que virá um reino de Deus, avisando que virá um período de juízo, que é a grande tribulação, e avisando também que Deus agora, neste exato momento, tem o laço de misericórdia, as mãos misericordiosas, as mãos amorosas de Deus através do seu Filho, continuam operando para trazer o perdão e para trazer a restauração e a redenção. Assim também a igreja prega preparando o caminho para o Senhor. Vamos para o outro tópico. Segundo, João Batista, ele se vestia de uma forma diferente. Mateus capítulo 3, versículo 4. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Olha, este João Batista tinha suas vestes de pelo de camelo. Era uma vestimenta diferenciada. Isso aponta para a maneira de comportamento da igreja. Isso aponta para as vestes
espirituais. Não estamos falando de vestes físicas, como este aqui, que é um tecido. Não, estamos falando de forma espiritual. Novas vestes, vestes de santidade, vestes de louvor, né? Vestes de adoração, vestes de sacrifício. João Batista aponta para a igreja como esse tipo de vestimenta, que tem uma diferença, uma diferenciação, é um modelo de vida diferente do mundo, é uma santidade, é uma separação. Uma outra questão também é que ele usava um cinto de couro em torno de seus lombos. Cinto era o que diferenciava as vestimentas masculina e feminina. E cinto fala exatamente da comunhão, da união. Cinto fala exatamente desta divisão, né, entre o mundo e entre as coisas de Deus. Entre o mundo, os seus princípios anticristãos, e exatamente a aliança e o apego, e o aconchego, e o aperto desta aliança, o aperto deste amor. Cinto fala exatamente disso. O cinto serve para quê? Para nós hoje, ocidentais, o cinto serve para segurar, né, para dar firmeza nas vestimentas. Então, isso prova da aliança, do firmamento, da firmeza, da vontade, do processo de querer estar com Deus, de querer estar com Cristo, da busca incessante pela presença de Deus. É um cinto que aperta, o amor de Deus que nos constrange. É o Espírito Santo operando em nós e nos convencendo do nosso pecado, do juízo e da justiça de Deus. Também João Batista alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Há quem diga que este tipo de alimentação fornecia para este profeta todos os nutrientes necessários para a sobrevivência no deserto. Uma outra questão também é que ele começou seu ministério no deserto, pregando no deserto, né? E a igreja, ela passa por alguns desertos na vida, seja ela de forma individual ou seja ela de forma coletiva. Essa alimentação diferente fala exatamente dos manjares que o mundo nos proporciona e nós precisamos ter e possuir uma alimentação diferente. Alimentação espiritual, estou falando. A igreja se alimenta diferentemente do mundo. O mundo se alimenta dos prazeres, da bebedeira, da glutonaria, dos prazeres momentâneos, transitórios e carnais. A igreja é diferente. A igreja se alimenta da palavra, se alimenta da oração, se alimenta do jejum, se fortifica e se alimenta das coisas de Deus, das coisas espirituais. Essa é a grande diferenciação. Um outro ponto importante. Mas antes de entrar para o terceiro ponto, eu gostaria de deixar aqui uma observação. Segundo o relato bíblico, João também trajava vestes simples e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Considerando que o termo gafanhoto é referido também como tal planta, Ceratonia siliqua, uma árvore de fruto adocicado comestível, nativa da região mediterrânea, onde provavelmente vivia o personagem bíblico, conhecida como figueira de Pitágoras e figueira do Egito. Então, alguns estudiosos acreditam que esse gafanhoto e mel silvestre apontam para um tipo de planta chamada Ceratonia siliqua, que era uma árvore de fruto adocicado comestível e nativa da região onde vivia o profeta. Então, e essa planta aqui, e esta alimentação diferenciada, fornecia para ele todos os nutrientes importantes para a sua sobrevivência no deserto e na região árida que ele vivia. Terceiro ponto, pregou o batismo e arrependimento, e a igreja também prega o batismo e o arrependimento. A igreja batiza. João era batista porque ele era batizador. A palavra batista significa batizador. Então, João batizador. A igreja ela cumpre esse princípio também de batizar, de trazer uma mensagem de arrependimento, de levar o pecador para o arrependimento, trazendo a verdade de Deus. Da mesma forma, João Batista fazia. E olha aqui que interessante.
os mesmos moldes do evangelho, da igreja que foi plantado, João Batista já executava de uma forma simbólica, mas já executava. E interessante é que Lucas capítulo 3, versículo 3 registra: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Lucas 3,7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas. Olha a mensagem dele: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Era a mensagem de João Batista. A igreja também prega uma mensagem de arrependimento. A igreja também prega o batismo nas águas. E o batismo é uma prova social de que aquela pessoa está morrendo para o mundo e agora, quando ela surge das águas, ela está dizendo: olha, eu estou agora vivendo e me proponho a viver uma vida para Deus. Ponto 4. João Batista anunciou o batismo com fogo, que é o batismo de juízo. Olha só, Lucas 3,16. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, Jesus, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos é o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com fogo é uma referência ao juízo. Ele está dizendo: olha, ele tem uma promessa de batismo com o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo ele também levará muitas almas para o fogo, mediante ao não arrependimento da mensagem que João Batista pregava. Então Jesus, ele veio batizar, salvar, cumprir seu ministério, né? Batizou com o Espírito Santo os discípulos em Atos capítulo 2 e também tem o poder de lançar a alma no fogo do inferno. Quinto e último ponto aqui para a gente analisar. João Batista anunciou a ira vindoura, o julgamento. E a igreja também tem esse papel de anunciar um grande julgamento e a grande ira de Deus que virá, que é e acontecerá na grande tribulação, o grande trono branco e toda a destruição daqueles que não se aliançaram ao Messias. Olha, e também já está posto o machado à raiz das árvores, Lucas 3,9. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Amém? Então, eu falei aqui de 5 características de João Batista que é idêntica ou se identifica com as características da igreja. Primeiro, preparar o caminho para o Messias. Segundo, tem uma vestimenta e uma alimentação diferenciada do mundo. Terceiro, pregou o batismo de arrependimento. A igreja também faz isso. Quarto, anunciou o batismo com fogo, ou o juízo, e o batismo com o Espírito Santo. E por último, anunciou a ira vindoura e o julgamento. São qualificações que podemos ali comparar com o ministério da igreja. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que este vídeo possa ter trazido para você algum tipo de esclarecimento, ter acrescentado no seu conhecimento bíblico. E se você não conhecia essas características e passou a conhecer, deixa aqui seu joinha, comenta, compartilha e nos ajude em nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua família.